Capítulo 6. Amor incorruptível. Não só estamos todos num processo de transformação, mas estamos nos tornando naquilo que amamos. Em grande medida, somos o somatório de tudo que amamos, e por necessidade moral, cresceremos na imagem daquilo que mais amamos. A.W. Tozer. Em uma noite fria, Kelly, minha esposa e eu, emocionados, avistamos a cidade de Paris do alto de um dos monumentos mais conhecidos do mundo, a Torre Eiffel. Era 3 de novembro de 2005 e comemorávamos 10 anos de casados. Embora agasalhados e abraçando apertadamente um ao outro, a sensação de calor provinha do coração. Alegres, afirmamos que nos amávamos mais do que quando ainda namorados, mais até do que quando casamos. Pregaríamos na Alemanha, mas Deus nos presenteou com uma passagem pela França, justamente naquela data tão especial. Ali, na Cidade do Amor, oramos agradecidos por nosso casamento. Foi inevitável lembrar de muitos casais que atendemos naquela década. Também pastoreávamos juntos há 10 anos. Quantos declararam que já não sentiam mais nada um pelo outro? Como é triste quando um cônjuge perde o amor. Graças a Deus, muitos provaram o milagre celestial no relacionamento e resgataram no Senhor o amor perdido. Na mesma hora em que minha mente divagava em recordações, também pensei como seria terrível perder o amor da Kelly. Eu só podia ser grato a Deus porque meu casamento não havia sucumbido ao longo dos anos. Pelo contrário, ficara ainda mais forte. Diante de tais pensamentos, prometi à minha esposa: eu a amarei para sempre. Em um relacionamento é natural o desejo de não somente amar, mas ser amado. Também é normal esperar que o amor não acabe nem se corrompa. Creio que Deus deseja que entendamos a importância de amá-lo sob o mesmo prisma. Penso ser essa a razão da seguinte declaração de Paulo: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Grifos do autor. Efésios 6, 24, TB. Temos aqui uma definição do tipo de amor que permite um livre fluir da graça do Senhor em nossa vida. Algumas versões bíblicas traduziram a expressão por amor sincero ou amor perene, mas a tradução brasileira e a versão revisada de Almeida optaram pelo termo incorruptível. O dicionário Vine aponta que a palavra grega empregada nesse texto pelo apóstolo Paulo e que se encontra nos manuscritos originais é aphtharsia, que significa incorrupção. Ela é usada com relação ao corpo da ressurreição. 1 Coríntios 15, 42, 50, 53 e 54. Em uma condição associada à glória, honra e vida. Às vezes é traduzida por imortalidade. Romanos 2, 7, 2 Timóteo 1, 10. E de acordo com essa linha de pensamento, também pode dar a ideia de sinceridade. Já o léxico de Strong aponta os seguintes significados: incorrupção, perpetuidade, eternidade, pureza, sinceridade. As variações de tradução são todas cabíveis. A verdade é que não importa a tradução, porque amor puro e sincero também é aquele que traz em si perpetuidade. Esse é o amor que não apenas conserva a pureza, mas dura para sempre. Em suma, a afirmação de Paulo aos Efésios faz com que reconheçamos pelo menos 2 diferentes tipos de amor que os crentes podem manifestar ao Senhor. Se há amor incorruptível, é porque também há o amor corruptível. Quando falamos, portanto, de amor ao Senhor, não basta reconhecer que há pessoas que o amam e pessoas que não o amam. 1 Coríntios 16, 22. Se assim fosse, nossa única tarefa seria a de fazer que quem não ama passe a amar. No entanto, o desafio é maior. Até mesmo dentre os que hoje professam amar ao Senhor Jesus Cristo, há aqueles que o amam com um amor incorruptível e aqueles que, infelizmente, têm permitido que o amor se corrompa. Corrupção ligada ao ser humano. A queda de Adão e Eva no Jardim do Éden
demonstra claramente a inclinação do ser humano à corrupção. Pouco tempo depois da criação e da queda, a Bíblia enfatiza que um juízo divino foi provocado pela manifestação dessa mesma corrupção. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Grifos do autor. Gênesis 6, 5, 9 a 13. A verdade é que a corrupção passou a fazer parte da natureza humana afetada pelo pecado. A solução é bíblica. Tal natureza precisa ser mortificada mediante o domínio do Espírito Santo. Vamos caminhar um pouco mais nas Escrituras para observar e comprovar a natureza corrupta do homem. Um dos exemplos que mais impressiona acometeu Israel no deserto, logo depois que o Senhor tirou o povo do Egito com mão forte, sinais e prodígios. Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos e ouviu de Deus a seguinte afirmação: e o Senhor me disse: levanta-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma imagem fundida para si. Grifos do autor. Deuteronômio 9, 12. Estamos falando de uma geração que viu a glória do Senhor como nenhuma outra. O relacionamento com Deus mal começara e eles já se haviam corrompido. Aquela geração devia ter amado e correspondido profundamente, mas esqueceu-se dele bem depressa. Não citamos, contudo, uma característica que morreu junto com aquele povo em um passado distante. A fácil corrupção também reflete a geração atual. Repetimos o mesmo erro. É triste reconhecer a inclinação do homem à corrupção, inclusive do amor, mas ela é real desde muito tempo atrás até hoje. O desafio de todo cristão é caminhar com Deus em uma dimensão em que possa conservar seu amor intocável, incorruptível. A igreja brasileira vive um crescimento inédito. Nunca tivemos tantas conversões. Nossas igrejas nunca cresceram antes como crescem agora. Estatísticas, no entanto, indicam que a quantidade de desviados no país é quase a mesma que a de cristãos firmes. A proporção é quase de 1 para 1. Mais que isso, é inevitável admitir o baixo nível do relacionamento dos crentes atuais com o Senhor. O quadro pode ser descrito com as palavras de um amigo, pastor Marcelo Jamal, que acertadamente disse: nunca antes nossas igrejas estiveram tão cheias de tanta gente vazia. Diante de tudo isso, o desafio não é apenas ganhar os perdidos, mas ir além. Ensiná-los a amar ao Senhor e manter esse amor incorruptível. Fonte da corrupção. Temos que admitir que a corrupção está ligada ao ser humano, à sua natureza carnal e pecaminosa. Paulo chamou essa condição interior de um cativeiro da corrupção. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Grifos do autor. Romanos 8,
20 a 23. O apóstolo aponta que a criação está presa em um cativeiro da corrupção, razão que a leva a gemer e suportar angústias enquanto espera por libertação. Sabemos que tal sofrimento é consequência do pecado. O interessante é que, em seguida, Paulo afirma que nós igualmente gememos, aguardando a redenção de nosso corpo. Se a expressão igualmente sustenta que nosso desejo é semelhante ao da criação, de ser livre do cativeiro da corrupção, então temos mais uma prova de que sofremos do mesmo aprisionamento. Não apenas a criação se encontra em tal cárcere, mas também o homem. A palavra grega traduzida por corrupção é phthora. Segundo Strong, significa corrupção, destruição, aquilo que perece, aquilo que está sujeito à corrupção, que é perecível. Em outras palavras, retrata algo que se estraga, que deixa de ser como era inicialmente. Fala também de decadência. Aliás, esta foi a tradução empregada pela Nova Versão Internacional. Só há uma saída ao que é corrupto e decadente: ser redimido. Da mesma forma que a criação anseia por ser salva, é isto que nós almejamos, a redenção de nosso corpo. Até lá, estamos cativos. É óbvio que o apóstolo fala de uma redenção que ainda não aconteceu, senão não diria que ainda a aguardamos. As palavras de Paulo aos Filipenses confirmam: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Grifos do autor. Filipenses 3, 20 e 21. Assim como aguardamos dos céus nosso Senhor, também aguardamos a redenção de nosso corpo. Uma manifestação está ligada à outra. Entender que a transformação plena ainda não aconteceu e que nossa carne continua a carregar a velha natureza é de suma importância não somente para a interpretação das instruções neotestamentárias, mas também para a aplicação prática de tais verdades. Reconhecer a inclinação ao pecado que há no próprio íntimo, verdadeira fonte de morte e corrupção, foi o que levou o apóstolo ao seguinte desabafo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Grifos do autor. Romanos 7, 24. Em primeiro lugar, note que a pergunta aponta para o futuro, pois trata de um aspecto não concluído da obra redentora, assunto que o apóstolo acaba por explicar adiante, no capítulo 8. Em segundo lugar, observe que Paulo relaciona o estado de prisão à carne, ao corpo desta morte. Fato é que a fonte de toda corrupção, inclusive de nosso amor corruptível para com o Senhor Jesus, encontra-se em nossa própria carne. É por isso que o crente em Jesus deve aprender a andar no Espírito e, assim, mortificar a própria carnalidade. Colossenses 3, 5. É uma questão de escolher em que investir e o que fortalecer em nossa vida. Não se enganem. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, 7 e 8. Possuir uma fonte de corrupção em nós mesmos, entretanto, não significa que a corrupção seja inevitável. Não estamos fadados ao fracasso. Diante de nós sempre há uma escolha. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Grifos do autor. Efésios 4, 22. A carne carrega desejos enganosos, isto é, nós os carregamos. O que fazer então? Não nos entregar a eles. Pelo contrário, devemos despojar-nos deles.
e de tudo o que fazia parte da antiga forma de viver, da velha natureza. É a única forma de não sermos vencidos pela corrupção da carne. Existe um método eficaz para conseguir escolher contra nossos próprios desejos: encher-nos da palavra de Deus. Ela é um poderoso instrumento divino para fazer com que andemos em vitória. Ela nos ajuda a tomar a cruz, a morrer para nós mesmos. O contrário é verdadeiro. Quando nos afastamos da palavra, a corrupção certamente domina. Foi o que aconteceu nos dias de Neemias. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Grifos do autor. Neemias 1, 7. ARC. Devemos somar à vida alimentada pelas Escrituras um viver cheio do Espírito Santo, porque ele nos empodera para vencer a carne. Vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5, 16. O que se conclui? O segredo contra a corrupção está naquela receita que todo cristão conhece, mas nem todo aplica. Doses diárias de oração e meditação nas Escrituras, com toques do Espírito Santo. Corrupção do mundo. Vimos que carregamos em nossa própria carne o que podemos chamar de fonte de corrupção em potencial. Contudo, há um fator externo que também procura corromper-nos: a corrupção do mundo. Não podemos negar que a obra redentora envolve tirar-nos de sob a influência e o domínio do mundo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, declarou que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1, 4. A palavra traduzida por livrar, no original grego, é exaireo, e significa arrancar, tirar, livrar, libertar. A Almeida Revista e Atualizada traduziu por desarraigar, e a Nova Versão Internacional por resgatar. Isso significa que a intervenção divina nos proporcionou escapar da prisão de corrupção. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Grifos do autor. 2 Pedro 1, 4. Ter escapado, contudo, da corrupção dos desejos mundanos, inicialmente no ato da conversão, não significa que não haja mais risco de ser influenciado por eles. Todo cristão deve enfrentar a força corruptora das paixões que há no mundo e aprender a não ser contaminado por elas. Não se trata de algo automático. Tiago nos advertiu. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Grifos do autor. Tiago 1, 27, ARC. Houve uma libertação da corrupção do mundo no momento da conversão? Sim. A redenção foi concluída a ponto de não haver mais luta contra paixões mundanas? Não. Até porque, como abordamos há pouco, a velha natureza corrupta continua em nós até o dia da redenção deste corpo da morte. Ou seja, estamos suscetíveis à tentação e à queda diante do que o mundo oferece. A questão é que em Cristo somos livres para dizer não. Vale lembrar que, como lemos em 2 Pedro 1,4, a única forma de guardarmos-nos da força mundana é enchendo-nos da palavra, as suas preciosas e muito grandes promessas, e da natureza divina pelo Espírito de Deus que habita em nós. Para combater suas forças, precisamos estabelecer o que é mundo. Não se trata de um espaço geográfico, mas de um sistema que engloba muitas estratégias para pressionar os cristãos, tentando subjugá-los novamente à corrupção. O que pressiona?
hábitos, padrões e comportamentos da maioria, comuns ao mundo, mas contrários ao padrão de Cristo. Nesse sentido, há uma intimidação direta da mídia, que não apenas vende um formato de vida inconsequente, mas massacra abertamente valores cristãos. Enquanto o slogan do mundo é "faça e seja o que você quiser", o chamado de Jesus é "tome sua cruz e siga-me". Temos uma contradição irremediável, por isso, o homem não pode escolher os dois. Ou vive na corrupção mundana, ou aceita o chamado do Senhor. Em meio a tal sistema corrompido, também precisamos manter-nos em alerta com relação às pessoas que nele vivem. A Bíblia é taxativa. Não vos deixeis enganar, más companhias corrompem bons costumes. 1 Coríntios 15, 33, TB. Passamos por toda essa explicação acerca da corrupção para voltar ao amor. E refiro-me especificamente ao amor incorruptível e sacrificial, porque esse é o convite divino. Precisamos morrer para nós mesmos, a base é essa. Foi isso que aceitamos, está no contrato, é a essência de nossa aliança. Em contraste, como o maligno pode distorcer isso, fazendo parecer que Deus deseja nosso mal, que ele deseja diminuir-nos, que o Senhor quer nos subjugar, assim como fomos subjugados pelo diabo. Esse foi o teor da conversa de Satanás com Eva, lá no Éden. Mas a sugestão de que o Criador estava privando a humanidade dos verdadeiros prazeres e conquistas é uma estratégia tanto antiga quanto atual. Observe como a Bíblia adverte que a mesma história de engano pode se repetir hoje. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Grifos do autor. 2 Coríntios 11, 3. Um dos benefícios de entender que somos corruptos é também compreender por que é necessário morrer. Não há o que preservar da velha natureza, somos mesmo miseráveis. Entretanto, morrer para nós mesmos não inclui quem realmente somos, espírito. Na verdade, despojar o velho homem faz vir para fora quem fomos criados para ser. O melhor de nós se esconde atrás do pior de nós. Só quando fazemos o pior morrer é que o melhor vem à tona. Desejando o melhor para nós é que Cristo nos convida a morrer. Ele sabe que o melhor está depois da morte e sabe por experiência. É assim que devemos olhar para a necessidade de negar a corrupção do mundo e afastar-nos daqueles que, envolvidos no que é mundano, pode corromper nossos bons costumes. Trata-se do melhor para nós. É sutil. A corrupção do mundo e as pessoas corrompidas por ele podem substituir nosso amor ao Senhor. É claro que a mensagem não é aberta e clara, porque não cederíamos a uma propaganda do tipo "abandone seu amor pelo Senhor". A estratégia é simples, mas enganosa como a antiga oferta da serpente, oferecer outros amores. A ideia é que o cristão ame coisas e pessoas deste mundo e assim o amor por Jesus comece a esfriar. Mateus 24, 12. Isso porque à medida que as pessoas passam a envolver-se amorosamente com coisas mundanas, elas se distanciam progressivamente de Cristo. Foi o que aconteceu com um dos cooperadores de Paulo. Veja: pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Grifos do autor. 2 Timóteo 4, 10, TB. Esse versículo revela a estratégia maligna de afastar-nos do amor ao Senhor. A consequência imediata para Demas foi o abandono não só para com Paulo, seu discipulador direto, mas também para com o próprio Cristo. O amor ao mundo afasta progressivamente de Deus, mas ainda faz pior, torna-nos inimigos dele. Tal realidade não pode jamais ser ignorada. Prostituição espiritual. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Grifos do autor. Tiago 4:4. ARC. Tiago chama os que se tornam amigos do mundo de adúlteros. Esta é, literalmente, a palavra empregada no original grego. As versões Almeida Revista e Atualizada e Almeida Atualizada usam respectivamente infiéis e gente infiel, que significam a mesma coisa. Quem quebra a aliança, o compromisso com o Senhor. É sério e imperativo que guardemos o coração para que ele não seja seduzido pelo amor ao mundo. Do contrário, seremos contados com quem deu as costas a Deus. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Grifos do autor. 1 João 2:15-17. A Bíblia usa repetidas vezes expressões que indicam prostituição espiritual ao referir-se à corrupção do amor ao Senhor. Nessa matéria, Esaú é um exemplo negativo. Ele tinha direito à herança de Abraão e Isaque por nascimento, mas desprezou-a e ficou conhecido como alguém que se prostituiu espiritualmente. Observe. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hebreus 12:16 e 17. As Escrituras o chamam de impuro. De acordo com o léxico de Strong, a palavra no original grego é pornos, que significa homem que prostitui seu corpo à luxúria de outro por pagamento, prostituto. Homem que se entrega à relação sexual ilícita, fornicador. A Nova Versão Internacional traduziu por imoral, enquanto a tradução brasileira, fornicário. Todas as versões destacam o sentido da imoralidade, de prostituição, o que expõe a contundência e a gravidade de ser classificado assim. A palavra de Deus também considera como prostituição Israel ter deixado de amar e de seguir o Senhor. Repare como Deus compara seu povo a uma noiva, diz lembrar do amor que ela mantinha antes de corromper-se e pouco depois denuncia a infidelidade. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando era noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Grifos do autor. Jeremias 2:1 e 2. A sua própria maldade o castigará, e as suas infidelidades o repreenderão. Saiba, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam. Mas você disse: Não quero te servir, pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas você se deitava e se prostituía. Grifos do autor. Jeremias 2:19 e 20. Infidelidade e se prostituía. A força das expressões não permite interpretação amena. Quando permitimos que o amor se corrompa e acabamos por afastar-nos do Senhor, praticamos adultério espiritual. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se corromperam no relacionamento com Deus. Esaú, Sansão, Saul, Uzias,
Judas e muitos outros. No entanto, se olharmos apenas para estes, associaremos a corrupção do amor ao Senhor unicamente a quadros mais graves, como é o caso dos que se desviam. Se não nos desviamos, deduzimos que nosso amor a Deus não corre risco de corrupção. Então sentimos-nos confortáveis. Contudo, de acordo com o ensino do Senhor Jesus, há diferentes níveis de adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Há um adultério físico e um adultério do coração. É lógico que o adultério físico com envolvimento sexual apresenta consequências significativamente mais graves. O adultério do coração, entretanto, não deixa de ser pecado e ainda pode ser um passo para atingir o nível físico. Alguém que esteja praticando o adultério do coração não pode gloriar-se de que está bem, ainda que sua situação não seja visível como a de quem comete um adultério físico. Semelhantemente, não nos adianta alegar que não estamos desviados. Se nosso amor ao Senhor está enfraquecendo, seja qual for o grau de intensidade, fato é que nos corrompemos. E é grave assim. Estamos em adultério. Como já explanado no capítulo 2, a falta de amor ao Senhor é um pecado. É uma desobediência que será invariavelmente seguida de maldição. Portanto, precisamos arrepender-nos e buscar ao Senhor, permitindo que Ele nos restaure. Na mensagem ao profeta Jeremias, Deus revelou profundo amor por seu povo, dispondo-se a perdoá-lo e a recebê-lo novamente. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Grifos do autor. Jeremias 3, 1. ARA. Assim como o Senhor chamou seu povo de volta, perdoando-lhe a prostituição espiritual, Ele também está a chamar-nos, independentemente do grau de corrupção que tenhamos permitido em nossa vida. Ele quer restaurar-nos. Entretanto, há um alvo a ser perseguido. Mais que contar com a possibilidade de restauração, devemos aprender a caminhar de tal modo que não precisemos recorrer a ela. Isso pressupõe guardar o coração, evitando a corrupção de nosso amor por ele. É certo que a graça divina é especial para quem aprende a amar a Cristo com amor incorruptível. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Efésios 6, 24, TB. Prevenir é o melhor remédio. Ainda assim, se o que vivemos hoje é amor corrompido, podemos enxergar diante de nós, pela misericórdia de Deus, conserto e reparação. No próximo capítulo, você descobrirá um caminho para a restauração do amor ao Senhor.